Yuri, nós vamos conversar agora com o ex-advogado-geral da União, Fábio Medina Osório. Boa tarde, doutor. O ministro Celso de Mello assistiu no começo da semana ao vídeo da reunião ministerial. Sérgio Moro diz que é clara a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente nega. A demora para divulgar a decisão é um sinal de que o ministro Celso de Mello tem dúvidas sobre a liberação integral ou parcial e, portanto, está buscando fundamentar muito bem a decisão dele, como é de costume. É isso que a gente imagina. Eu quero saber a sua opinião sobre o tema e que tipo de pistas a gente pode alcançar nessa decisão, nessa liberação no voto do ministro Celso de Mello. Boa tarde, satisfação falar com vocês, satisfação falar com os telespectadores da CNN. De fato, até o momento, como já tive a oportunidade de falar, inclusive aqui na CNN, neste mesmo programa, o que nós temos é uma série de elementos colhidos no bojo deste inquérito que talvez não revelem indícios de cometimento de crime por parte do presidente da República, mas sim elementos que apontam uma prática política, uma interferência política que não caracteriza crime propriamente dito, porque ele não interferiu concretamente, de modo específico, no inquérito da Polícia Federal, até porque havia o ministro Sérgio Moro ainda na condução dos trabalhos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o diretor-geral Maurício Valeixo, havia toda uma estrutura cobrindo a Polícia Federal, e o presidente se comportou de modo muito correto na condução também da presidência da República, dos seus trabalhos, e não interferiu especificamente em nenhum inquérito da Polícia Federal. Isso foi dito em todos os depoimentos colhidos dos superintendentes, do próprio diretor-geral da Polícia Federal, inclusive do ex-ministro Sérgio Moro, que também revelou que não imputou nenhum crime ao presidente da República, de modo que a própria instauração do inquérito pelo Procurador-Geral da República não deixou de ser surpreendente na medida em que talvez não houvesse sequer uma notícia crimes a embasar a instauração desse inquérito. Mas uma vez instaurado o inquérito, ele passou a remexer nas entranhas do chamado poder discricionário da administração pública do presidente da República e a revelar toda essa motivação para a troca da Direção-Geral da Polícia Federal. E trouxe à baila esse vídeo de uma reunião ministerial que foi gravada. Eu quero repetir que não é obrigatório, pelo contrário, não é regra geral a gravação de uma reunião de ministros de Estado. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, no Poder Judiciário, na prática de outros atos dos poderes públicos, em que há hoje a regra da gravação dessas agendas, desses atos, por exemplo, os processos administrativos são públicos, os processos judiciais são públicos, eles submetem ao princípio da publicidade. No caso de reuniões entre integrantes do Poder Executivo, especialmente os agentes políticos, não há essa gravação, não há câmeras filmando os despachos dos ministros de Estado, não há câmeras filmando os despachos do presidente da República, que trata de assuntos sensíveis, mas há, de algum modo, essa prática de filmagem de reuniões ministeriais no governo Bolsonaro. Em outros governos também houve essa prática, que não era de modo algum obrigatório. Havia um registro, como poderia ter havido também atas dessas reuniões. E uma vez tendo sido filmada essa reunião, ela trouxe à baila alguns elementos que foram apontados como sendo imprescindíveis para a investigação. E aí ela foi requisitada pelo ministro Celso de Mello. Eu penso que a divulgação dessa reunião só deve ocorrer na medida em que esses elementos sejam imprescindíveis à investigação e à compreensão do contexto da investigação. Penso que a tendência seja esta, mas claro que cabe discricionariamente aí ao ministro Celso de Mello avaliar o que é imprescindível, quais são as falas que são imprescindíveis, se o todo da reunião é imprescindível ou não é imprescindível. Mas não é necessário, quer dizer, expor as entranhas da República naquilo que não for imprescindível para a investigação. Penso que o correto seria isso, quer dizer,
não expor assuntos sensíveis para a União, para o governo brasileiro, na medida em que não for imprescindível para o curso da investigação. Bom, doutor, aqui é o Cássio Zeyman falando. Eu gostaria de saber do senhor, que a gente levanta uma nova discussão sobre o que é interesse público, interesse do público, até porque estamos falando não é de qualquer investigação, e sim a investigação com A maiúsculo, porque se trata do presidente da República e também de um ex-ministro da Justiça. Eu gostaria de saber, até para o senhor deixar claro, o que nesse processo, nesse inquérito, nesse vídeo da reunião ministerial é transparente e o que deve se manter em sigilo em questão de assuntos. Olha, pode ter havido, por exemplo, menção a interesses sensíveis do Brasil na relação com outros países. Por exemplo, o que se especula ali é que teria havido referência ao relacionamento do Brasil com a China. Ora, em que medida uma referência do relacionamento do Brasil com um país estrangeiro seria necessário ou imprescindível para a investigação? Eu não vejo esse vínculo de uma menção ao relacionamento do Brasil com outro país estrangeiro como sendo imprescindível para o curso dessa investigação. Talvez outras referências laterais a outros assuntos possam ser considerados no contexto, digamos assim, do comportamento do presidente da República como sendo perifericamente necessários à compreensão da conduta dele dentro desse quadro probatório mais amplo. Mas, efetivamente, assuntos que sejam considerados estratégicos de outras pastas, por exemplo, pasta da saúde, a pasta da economia, que não tenham nada a ver com essa investigação e que tenham sido tratados na reunião ministerial, por que elas teriam que vir à tona para a compreensão do público? É natural que a sociedade tenha curiosidade sobre os diversos temas que foram tratados numa reunião ministerial. Há uma curiosidade, há uma necessidade de o público querer conhecer tudo que é tratado na agenda do presidente da República, pelos seus ministros, e querer observar tudo o que acontece, e a sociedade está efetivamente ávida por conhecer essa reunião ministerial, essa agenda que foi tratada. Se ouve falar que foram ditos palavrões, que a reunião foi ácida, que houve impropérios e que, enfim, foram tratados assuntos mais variados, em tom bastante elevado, acirrado, e isso aguça muito a curiosidade da população. É natural que se queira que o vídeo seja exibido na íntegra, mas não é correto que se invada a competência privativa de um poder por outro para a exibição desse vídeo, porque tem que se preservar também a autonomia do Poder Executivo. E essa autonomia ocorre na medida em que era uma reunião privativa do Poder Executivo para tratar dos assuntos discricionários que são da órbita da sua própria competência. Então, nós temos que também preservar o chamado princípio da separação de poderes. Cada poder tem os assuntos que lhe são próprios. O próprio Poder Judiciário tem as suas sessões administrativas e que não são filmadas. O que é filmado é aquilo que diz respeito à sessão do Poder Judiciário que julga os processos que são públicos, do interesse da sociedade. Mas as sessões administrativas do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não são filmadas. Lá nós não sabemos o que acontece efetivamente, porque não há registro dessas sessões administrativas. Então, eu penso que o correto seria ter um filtro sobre o que seria efetivamente passível de divulgação e o que não seria do interesse da sociedade, da opinião pública saber, porque é privativo do Poder Executivo deliberar na sua própria reunião. Doutor Medina, é o Yuri Pita aqui de São Paulo, obrigado mais uma vez por estar conosco. Ainda sobre essa questão da transparência e do sigilo dos atos do governo, eu queria que o senhor tentasse nos explicar à luz da Lei de Acesso à Informação. A partir do momento que o governo decide fazer uma gravação desta reunião, esta gravação pode ser considerada um documento público e, como tal, deveria o governo ter feito algum tipo de classificação se havia alguma questão sigilosa que deveria ser mantida sob sigilo por um determinado período de tempo, como estabelece a lei, e aí sim isso virá público depois sem causar qualquer tipo de constrangimento?
É possível que sim, o governo talvez devesse ter feito essa classificação, porque na medida em que esse documento foi incorporado ao patrimônio da União, ele não pode ser destruído, porque era uma opção do governo ter feito ou não essa gravação, ter feito essa produção desse documento ou não. Digamos que era um espaço discricionário do governo, não era obrigatório ter feito esse registro, não era obrigatória essa gravação, mas na medida em que o fez, o governo acaba incorporando esse patrimônio à União. Então, ao contrário do que foi dito em certo momento, o governo não era livre para destruir esse documento. O documento acaba sendo incorporado. E aí, sem dúvida alguma, deveria classificar esse documento e deveria protegê-lo para, isso sim, enquadrá-lo dentro dos níveis de restrições que a Lei de Acesso à Informação permite para o cidadão poder exercer os seus direitos. Quer dizer, houve um descuido do governo, então, antes que esse vídeo virasse objeto de um inquérito de investigação, não é isso? De certo modo, eu concordo nesse aspecto. O governo não atuou com os níveis prudenciais adequados em relação à classificação desse documento, porque todo e qualquer documento precisa ser objeto de uma classificação, de uma proteção constitucional, legal, para que os cidadãos possam ter livre acesso. O documento, uma vez incorporado ao patrimônio da União, ele tem que ser classificado, ele tem que ser resguardado, protegido, para que depois possa ser devidamente avaliado e aferido pela sociedade brasileira. Nesse sentido, há uma biblioteca virtual, no caso assim, para que todos possam ter o devido acesso ou não a esses documentos. Doutor Medina, Luciana de novo, eu queria falar especificamente sobre essa semana em que tivemos depoimento do empresário Paulo Marinho, complicando um pouco mais essa história. Agora o pedido, 2 notícias ou 3 notícias crimes, pedindo o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, também a apreensão do celular dele e do filho. E também uma semana em que a palavra impeachment voltou com mais frequência no nosso vocabulário, e é sobre isso que eu queria falar. Sobre o impeachment, normalmente requer um desgaste do executivo, requer uma crise econômica e requer uma falta de base do governo. O senhor acha que no meio dessa crise sanitária toda, nós temos um clima para trabalhar o impeachment? Essa palavra tem que estar voltando para o nosso vocabulário nesse momento? Ou o presidente do Congresso, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz bem em segurar os 36 já pedidos que tem por lá? Eu acho que não tem clima para impeachment, porque o presidente Bolsonaro, primeiro, tem ainda um forte apoio popular. E nós não podemos esquecer que a figura do impeachment é uma figura político-criminal, digamos assim, político-administrativa criminal, uma figura complexa, direito penal político. E um dos caracteres, digamos assim, dessa figura histórica do impeachment, que está desde a Constituição do Império prevista no Brasil, é que haja a deterioração política da figura do governante. E não há essa característica na figura do presidente Bolsonaro. Ele tem apoio popular suficiente para governar o Brasil, apesar mesmo da pandemia, apesar da crise econômica que se avizinha. E, de fato, quer dizer, esse processo investigatório que foi instaurado a partir do Procurador-Geral da República, mesmo, ao meu entender, não havendo inicialmente elementos que consubstanciassem uma notícia crimes suficientemente sólida para a instauração desse inquérito policial, desse inquérito jurídico-criminal, ele está causando um estrago político bastante consistente. Não há elementos para a instauração de um processo de impeachment. E, nesse sentido, está correta a postura do presidente Rodrigo Maia ao não dar curso a qualquer desses pedidos de impeachment. Por quê? Porque não teria base no Congresso Nacional. Além disso, o presidente Bolsonaro está reorganizando a sua base no parlamento, no que ele faz muito bem, porque nenhum presidente da República consegue governar sem base
no parlamento, sem base no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara principalmente. Com essa articulação que ele promove, com essa rearticulação de forças, ele conseguirá governar. E isso é fundamental para dar estabilidade ao país. Sem estabilidade no governo, ele realmente teria muitas dificuldades. Então, ele está realinhando o seu governo para ter essa estabilidade político-institucional. Então, eu creio que nós não teremos impeachment e o governo irá até o final. Doutor Medina, gostaria até de saber com o senhor, até como o senhor é um ex-advogado-geral da União, caso o ministro Celso de Mello divulgue apenas as partes mais pertinentes desse vídeo da reunião ministerial, gostaria de saber qual é o próximo passo até a defesa do presidente. Automaticamente o presidente tem que ser ouvido, ele tem que ser presencial de forma escrita. Qual é a atuação nesse próximo passo da AGU? No caso específico, primeiramente tem que ver se haverá novas provas antes de esgotar, digamos assim, essa fase instrutória toda do inquérito. O último passo da investigação será a oitiva do presidente, que provavelmente será por escrito. O presidente se manifestará por escrito, uma prerrogativa do presidente da República, que certamente será observada pelo Procurador-Geral da República. Fará um interrogatório, uma inquirição do presidente da República por escrito. Mas antes será necessário avaliar se novas provas não serão imprescindíveis para a elucidação dos fatos objeto desse inquérito, principalmente porque vem emergindo aí um cenário novo a partir do que revelou também o Paulo Marinho, a partir do que pode se cotejar que seja eventualmente necessário juntar a esse inquérito, e nós não sabemos qual será a reação do ministro Celso de Mello e da própria defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Então, é possível que novas provas possam vir a ser produzidas. Doutor Medina, uma última questão. Eu sei que é difícil a gente tentar estabelecer um prazo. O senhor, numa outra entrevista, achava, inclusive, que esse inquérito era até desnecessário, que a ação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao pedir a abertura desse inquérito, havia sido assodada. Mas, do jeito que a coisa tem caminhado, o senhor consegue fazer uma estimativa de quando esse inquérito deve ser concluído, se é necessário, a partir do que se tem até agora de depoimentos e de evidências, até quando que essa investigação ainda deveria durar na sua avaliação? Eu acho que a investigação está seguindo um curso muito rápido, né? Graças à velocidade imprimida pelo ministro Celso de Mello. Então, eu penso que com bastante rapidez essa investigação se encerra, o mais tardar no mês de junho, ela se encerra e nós teremos um desfecho para isso. O desfecho, nós sabemos, será, acredito provavelmente, o arquivamento da investigação pela Procuradoria-Geral da República, mas também é possível o oferecimento de denúncia ou novas diligências pelo PGR. Então, são três alternativas que temos aí: ou o arquivamento, ou novas diligências, ou o oferecimento de denúncia pelo Procurador-Geral da República. O cenário, portanto, é de muita rapidez desse inquérito. No mais tardar junho, ele estará seguramente encerrado. Como eu disse, não é questão de assodamento. O inquérito foi uma questão de convencimento mesmo do Procurador-Geral da República. Como disse o ex-ministro Sérgio Moro, que ele não fez imputação de notícia crimes, mas o Procurador-Geral da República enxergou toda uma tipificação de crimes ali que ele ofereceu nesse cardápio ao ministro Celso de Mello para a instauração do inquérito. Ele que formulou as imputações contra o presidente da República. Foi ex officio que ele formulou todas as acusações contra o presidente da República para a instauração desse inquérito. E, a partir daí, efetivamente, está remexendo nas entranhas do espaço discricionário da administração pública, buscando elucidar qual foi a motivação para a interferência política na Polícia Federal. Agora, se essa interferência política tivesse sido considerada como dentro de um espaço discricionário do presidente da República desde o início,
e o presidente da República tivesse justificado simplesmente pelo seu poder discricionário e não por necessária motivação concreta, como quis a sindicabilidade dessa motivação específica e concreta, o PGR, quis aferir essa sindicabilidade concreta da motivação, talvez pudesse ter sido arquivada a notícia, nem tivesse ensejado a instauração desse inquérito policial, o que teria sido um curso natural também. Seria perfeitamente compreensível que tivesse ocorrido dessa maneira desde o início. Mas preferiu esse caminho. E esse caminho está causando efetivamente um grande desgaste, porque vejam só, agora está se buscando elucidar, inclusive se o presidente da República referiu que a segurança que ele mencionava na sua fala era a segurança pessoal da sua família ou era a segurança que referia a troca de superintendência da Polícia Federal. Ora, ele chegou ao ponto de ter que justificar isso. E aí vai se apurar se é verdadeira essa versão ou se não é verdadeira essa versão. Se a troca da segurança que ele mencionou na fala do vídeo era uma troca de segurança pessoal da sua família ou uma troca da segurança no sentido de trocar superintendência e se visava proteger a sua família, proteger os seus amigos, o que ele objetivava com isso. Para chegar nesse nível de escrutínio da motivação, não era necessário ter chegado nesse patamar de escrutínio, não era necessário ter chegado nesse patamar de apuração da motivação para apurar o poder discricionário do presidente da República. Digamos que ninguém, qualquer governante, ninguém quer uma polícia que persiga a sua família. Se era esse o motivo que ele alegava, que ele não queria que a Polícia Federal perseguisse a sua família, se era essa a sua preocupação, também seria legítimo que ele quisesse trocar. Se ele achava que a polícia estivesse perseguindo a sua família, e ele se expressou mal nesse sentido, mas se de repente ele buscou um subterfúgio agora para dizer que era segurança pessoal e estão investigando se isso é verdadeiro ou não, veja, já coloca em maus lençóis o presidente da República. Então, são esses pequenos passos em falso que acabam confundindo a opinião pública, confundindo as pessoas e gerando mal-estar na República, gerando mal-estar entre muitos personagens aí envolvidos nessa história, por simplesmente apurar uma motivação de um poder discricionário. Então, tudo isso, efetivamente, acaba gerando muita perplexidade, porque o que se está investigando nesse inquérito, no fundo, é um motivo do poder discricionário, o que não é legítimo por parte do Poder Judiciário. Quero muito agradecer aqui a presença, mais uma vez, do ex-advogado-geral da União, doutor Fábio Medina Osório, por contribuir com a gente aqui no Visão CNN. Obrigada, doutor. Eu que agradeço por poder colaborar. Obrigado mais uma vez. A gente segue agora com Visão CNN com uma notícia muito